E nós vamos falar hoje sobre libertação. O tema da mensagem de hoje é volta para a tua casa. E tem tudo a ver com um trabalho de famílias. Mas a gente vai passar por um caminho de libertação lá em Marcos, capítulo 5. Abra a sua Bíblia, nós vamos ler. Mas antes eu quero falar uma coisa importante para você. Meu irmão, Escola Matadores de Gigantes, começa dia 15. A inscrição vai somente até dia 12. Se você quer aprender a lidar com libertação, pastor Alisson, eu vou falar uma coisa. O pessoal precisa fazer curso mesmo. Precisa aprender, meu irmão. Você precisa aprender na palavra o que é lidar com o demônio, com uma pessoa possessa. Porque, às vezes, a gente faz uma confusão. Eu estava no encontro de casais, pastor. Fui pregar lá. Acabei de pregar lá no Rio de Janeiro. Eu fui jantar, né? Porque quem prega em encontro de casais tem um jantar bacana, viu? Isso a gente pode contar, né? Então, tinha um jantar lá bacana, e eu estou jantando lá, aquele contrafilé que o irmão Zezinho gosta, estou comendo aquele negócio, e aí uma pastora, minha amiga, a pastora Deusirene, que é psicóloga também, chega para mim e fala assim, Marivaldo, vamos lá que a moça engasgou. Eu falei, eu estou jantando, a moça engasgou, mas eu passei lá, tinha 2 enfermeiras, Elias, e com ela eu vou fazer o quê? Não tenho nada com isso não sou enfermeiro não, sou atrapalhado. Ela falou assim, ô, seu Zé, ela engasgou com vento. Eu falei, não, então, vamos lá. Engasgou com vento, isso não existe. E fui para lá, junto com essa pastora. Quando nós chegamos lá, irmãos, tinha um grupo de gente trabalhando em encontro de casais, gente de oração, gente que busca o Senhor, gente sincera, mas sendo orientado por um irmão completamente desorientado. Pastor Alisson, a orientação dele era, quando eu cheguei na hora que ele estava falando, vamos todos ajoelhar e cantar um hino. Eu falei, irmão, ninguém aqui vai ajoelhar e ninguém vai cantar um hino, porque o demônio quer isso, você cante para ele. Você não canta hino para demônio, você não ajoelha para demônio. Quem expulsa Satanás é Jesus, a presença dele, o poder dele, o nome dele. Não há nada de poderoso em mim, no pastor Aço, na pastora Meg, no pastor Luiz Vai. Não há nada de poderoso em você que expulse o diabo. Quem expulsa o diabo é o nome de Jesus. Ele disse, em meu nome, ele deu uma credencial, expulsarão demônios. Mas, pastor Aço, tem uma pior para te contar. Há muitos anos atrás, conversei com uma jovem, e ela disse assim, eu queria que você me dissesse o que aconteceu, que eu e os jovens lá da igreja fomos expulsar demônio do moço. O moço tinha AIDS, estava completamente endemoniado. Tá, irmã, e aí, o que aconteceu? Não, ele falou assim, eu saio, se vocês forem lá na rua tal, na casa do fulano de tal, pegar umas pedras do rio que estão com ele para mim. E aí? Aí nós fomos lá buscar as pedras. Falei, eu não acredito que você fez isso. Fomos. E aí, meu irmão, o que aconteceu? Quando a gente voltou e deu as pedras a ele, ele começou a quebrar uma pedra no outro e dar gargalhada. E ela ainda queria saber o que aconteceu. Eu falei, vocês deram adoração a Satanás, com toda a boa intenção do coração. Então, meu irmão, se inscreva na Escola Matadores de Gigantes, para não acontecer isso, né, pastor Alisson? Você precisa aprender pela palavra, é a palavra que nos ensina. Em meu nome expulsarão demônios, diz a palavra do Senhor. Vamos ler a Bíblia, mesmo assentado, o texto é grande, mas eu aprendi com um pregador que mesmo que o texto seja um pouco grande, leia, porque pelo menos se o sermão for ruim, você leu a Bíblia. Então, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, de 1 a 20. Diz assim, e assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo o concorrente.
Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo, e noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. Clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Altíssimo? Suplico por Deus que não me atormente. Pois Jesus já havia lhe ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não o mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram, relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que havia se passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios. Ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Amém? Amém. Louvado seja Deus por essa maravilhosa palavra que manifesta o poder de Deus. O tema é: volta para a tua casa. Quem era esse gadareno? Eu tenho passado de carro, caminhado no Parolim, buscando uma estratégia para um trabalho naquele lugar. E eu fico vendo aqueles homens sujos, de cabelo sujo, de barba suja, roupa imunda, desorientados, sem conseguir falar direito. E eu sempre que olho um mendigo, e trabalho com isso já há muitos anos, irmãos, eu penso o seguinte: esse mendigo um dia foi um bebê lindo. Ele nasceu numa casa, por mais humilde que seja, ele nasceu de uma parteira ou nasceu em uma maternidade, mas ele foi carregado no colo, ele recebeu alimento, ele cresceu, quem sabe ele foi para a escola. A gente não pode achar que mendigo nasce do nada. O mendigo tem todo um registro de uma grande história de vida por trás dele. E, geralmente, é uma história de dor, de vícios, de maldade, de maus tratos, e que leva essa pessoa a uma condição de miséria. Esse texto mostra um moço que tinha uma vida assim, que foi sendo destruído, foi se envolvendo com a feitiçaria, talvez com algum tipo de vício, e o diabo foi quebrando, até que o chutou para um lugar, e ele resolveu habitar no cemitério. Não havia outro lugar, não havia forma. O texto diz, lá em Mateus, capítulo 9, versículo 28, quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, Mateus dá conta que eram 2, mas nesse nosso texto, vamos nos fixar em um. E a ação é o mesmo. Eles gritam: Senhor,
Por que vieste nos atormentar antes da hora? Em outras versões do Novo Testamento, fala que eles pedem para que não sejam lançados no abismo. Eles tinham medo da condenação que é prevista aos demônios, mas que é para o fim dos tempos. Então, Jesus não obedeceu eles, Jesus só cumpriu aquilo que está escrito, não é para agora. E permitiu que eles fossem para os porcos. Mas para você entender esse texto, meu irmão, você precisa perceber uma coisa: esse texto não começa no capítulo 5, essa história não começa no capítulo 5, essa história começa no capítulo 4. Jesus está com uma grande multidão, a multidão quer Jesus, quer ouvir o que ele fala, a ponto dele ter que ficar num barco, para se afastar, porque queriam tocar, segurar, sabe aquela coisa do ídolo, que todo mundo quer botar a mão, quer segurar. Jesus se afasta no barco e começa a ensinar as multidões. Perceba que ele ensina por parábolas, e uma das parábolas que ele conta é a parábola do semeador. Então, a semente que cai na pedra, a semente que cai no espinho é sufocada, a que cai na pedra não tem raiz, a semente que fica à beira do caminho, e as aves vêm e levam a semente, mas há uma semente que cai em terra boa. Essa cidade, Gadara, terra dos Gadarenos, ou Gerasa, são dois nomes diferentes. Talvez Gerasa porque ficava a 7 quilômetros de Gadara, era uma província mais distante, ali era um despenhadeiro, ali era a beira do mar, ali havia o cemitério, e geralmente os cemitérios eram construídos longe da cidade, fora. Não é como hoje, você está às vezes numa cidade bonita, né? De repente você vê o cemitério está aqui do lado. O cemitério está em frente à igreja, outro cemitério está em frente a um bar. O cemitério está ali, lá não, era distante, e talvez por isso tenha essa definição de Gadara ou Gerasa, duas cidades, dois nomes diferentes, mas que pertenciam ao mesmo grupo de cidades. E esses homens, o texto diz, não podia ninguém passar por ali. Eram agressivos, irmãos, eram violentos, eles eram terríveis. Eu tenho estado preocupado e orando pelo Parolim. Talvez alguém aqui more próximo, irmão, precisa morar por aquela terra. É o desafio da igreja. As autoridades não conseguem fazer nada lá, mas o Espírito de Deus pode transformar aquele lugar, pode libertar aquelas pessoas, mas depende de você, do seu joelho, da sua intercessão, depende de você ir até lá pregar para aquelas pessoas. Eu encontrei uma mulher lá, uma senhora, ela estava com uma mochila de criança, e ela bateu no vidro do carro e falou: moço, o senhor pode me dar dinheiro? Eu falei: não dou dinheiro, achei que ela usava crack. Ela disse: não, moço, eu e meu marido, a gente vende paçoquinha, a gente não tem dinheiro, o dinheiro acabou, meu filho precisa de leite. Eu falei assim: ó, a senhora está vendo aquela farmácia lá? Para lá que eu vou comprar uma lata de leite para a senhora. E eu comprei a lata de leite, e eu comecei a conversar com aquela mulher, e perguntou: a senhora mora há muito tempo aí? Sim. Falei: como é que está? Ela falou assim: piorou muito, muito. Ela disse para mim, pastor Alisson, dobrou o número de gente que usa crack. Curitiba vai começar a ser assaltada e experimentar violência, porque há pessoas a cada dia mais usando drogas nessa cidade. Isso é uma responsabilidade nossa. A Bíblia diz: orai pela cidade. Irmão, nós precisamos pregar a palavra, o Espírito de Deus, a luz do Senhor chegou naquele lugar e aquele homem foi liberto. Pare e pense uma coisa: Jesus estava antes do lago, ele pregava para a multidão. Quando ele diz: vamos para o outro lado, quando eles começam a atravessar aquele lago, vem uma grande tempestade. Muitos teólogos concordam que aquela tempestade já era uma ação do diabo, tentando impedir que Jesus chegasse àquele lugar. Jesus dá ordem à tempestade, e a tempestade para, e quando Jesus pisa naquele lugar, aquele homem acorrentado, preso, aquele homem que ninguém podia conter, aquele homem que andava nu, e isso é uma referência a crime sexual na Bíblia. Toda vez que a Bíblia fala que alguém desnudou, tem muitas vezes crime sexual. Talvez aquele homem fosse um estuprador, talvez aquele homem abusasse de mulheres, talvez aquele homem fizesse um monte de coisa, xingasse pessoas, tacasse pedra nas pessoas, ele mesmo se mutilava com pedras. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que ele se dobra, se ajoelha diante de Jesus.
todo joelho se dobrará, toda língua, meu irmão, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O diabo nem sempre se manifesta assim. E eu sei que você vai aprender isso lá na escola do pastor Wallace. Nem sempre vira o olho, range os dentes, né, Meg? Baba, nem sempre. Muita gente bonita do seu trabalho pode estar sendo usada por Satanás. Pedro era muito melhor que eu e você, e o diabo usou ele, e Jesus disse, para trás de mim, Satanás. O diabo fala na mente das pessoas. Ontem a gente estava lá em Mandirituba, como eu falei, e eu pregando para aqueles internos lá, eu disse assim, jovens aqui, que essa manhã o diabo falou com você e disse para você sair do lugar. Eu nem precisei pedir para levantar a mão, pastora Meg. Logo 2 levantaram a mão. E depois nós oramos por aqueles meninos. E ele fala, pastor, foi mesmo. Hoje de manhã ficou vindo ao meu pensamento, você tem que ir embora daqui. Vai embora. Sai daqui. Vai para a rua. A cocaína está te esperando lá fora. Meus irmãos, o inimigo é uma realidade. Há crentes, entre aspas, hoje no mundo, que não acreditam na existência do inferno e nem do diabo. Se o diabo não existe, se o inferno não existe, Jesus era mentiroso, porque ele nos ensinou sobre isso, e ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Então, se a sua teologia diz que demônios não existem, a sua teologia é uma mentira. Demônios existem, possuem pessoas, oprimem pessoas, e essas pessoas precisam ser libertas por Jesus. Nós precisamos pensar em libertação da nossa cidade. Uma cidade ouvia Jesus. Após o lago, uma cidade expulsou Jesus. Jesus vem a um lugar, resolve o problema do lugar, liberta um homem, cura um homem, transforma um homem. Aliás, se olhar para Mateus, 2 homens, e a gratidão da cidade é, saia daqui, vá embora daqui. Esse homem se torna um pregador e prega por Decápolis, que é a definição de 10 cidades. Você precisa entender que há pessoas cativas e presas. Eu era mais moço, e eu tinha um pastor que me discipulava, pastor Joel, um homem de Deus, muito habilitado em libertação. Um dia ele chega para mim e diz assim, e aí, seminarista, você está a fim de fazer uma vigília? E aí eu achei que ele estava brincando. Eu disse, pastor, sim. Ele falou, então é hoje, vamos lá, vamos orar por um moço. Um moço que passou na porta da igreja, viu o pastor e falou, o que é isso aqui? É uma igreja. O que é igreja? A igreja é a igreja que serve a Jesus. E você? Você já é cristão? Não. Eu sou discípulo de João Caveira. E aí nós fomos orar por aquele moço. 4h30 da manhã eu estava saindo de lá, da igreja. Ficamos até de 9 da noite a 4h30 da manhã expulsando o demônio daquele menino. Que luta, meus irmãos. Que luta, que batalha, que guerra. Mas toda a família daquele homem entregou a vida a Jesus. Me lembro que meses depois a irmã dele foi lá, e ela disse, não, eu vim aqui porque meu irmão está diferente, eu quero saber o que é que houve. E eu comecei a ensinar a Bíblia para ela. O culto acabou meio-dia, a gente começou, e eram quase 3 da tarde, eu estava mostrando para ela na Bíblia a palavra de Deus. E ela disse para mim assim, então, e as lágrimas correram, a minha religião, a minha fé está toda errada. Eu disse, toda religião é errada. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ela entregou a vida a Jesus. E hoje ela é uma crente, hoje o ex-discípulo de João Caveira, ele é um diácono da igreja, ele é um homem que busca Jesus. E, na verdade, essas pessoas foram alcançadas pela luz quando vivia nas trevas. Irmãos, tem pessoas que chegam a um limite tal que pode parecer que não tem mais volta. Eu era de uma igreja lá no Rio, lá em Xerém, lá na terra do Zeca Pagodinho. E um dia apareceu um moço lá. E o pessoal da igreja já falou, chegou ele aí. E ele ficava falando em línguas. Viu, pastor Alves? Ele falava em línguas. Ele ia para o banheiro, ficava falando em línguas. Falava assim,
Marivaldo, vai lá, tu é seminarista, se vira lá com ele, leva ele para casa, senão ele vai perturbar o culto. Mas qual é o problema do moço? Não, ele usou tanta droga que a cabeça dele já não funciona mais. Ele não usa mais droga. A droga comeu o cérebro daquele moço. E eu lembro que eu fui levar ele e fomos caminhando por uma estrada. Falei, não, vou te levar em casa. E ele ficava me empurrando para o meio da rua. Eu falei, rapaz, por que você está me empurrando para o meio da rua? E ele virou com os olhos fixos em mim e falou assim, eu estou tentando matar você porque eu odeio você. Mas aquele lá de cima não deixa. Glória a Deus, porque Deus não deixa, né? E esse moço, depois de algum tempo, a gente soube que ele morreu, foi encontrado morto, caído num lugar, não sei se atropelado, talvez assassinado. Na verdade, Deus quer operar milagre na vida de quem é prisioneiro. E esse moço era um prisioneiro de Satanás. Ele disse que o nome dele era Legião. Legião era considerado um grupo de soldados com 6.000 soldados. A legião romana era a tropa de elite, o BOPE, o Rony, o mais específico que tinha para a guerra contra Israel. Um grupo de romanos, considerado como legião, era um grupo que tinham flecheiros com veneno, com fogo, tinham escadas, tinham armas de guerra diferentes. Era um grupo muito especial de luta e de guerra para matar e destruir. E quando Jesus pergunta qual é o seu nome, ele diz legião, porque nós somos muitos. Irmãos, há muita gente vivendo a legião de demônios. Há muitos homens na política do Brasil que são plenamente endemoniados e que não torcem a boca, não viram os olhos, não caem se retorcendo, porque a gente tem que tirar essa mentalidade que só quem está endemoniado é alguém que vai se contorcer. Não é, irmãos. E a libertação nem sempre é escandalosa assim. Às vezes você ora e diz, sai em nome de Jesus, e a pessoa não tem nenhuma reação, mas pela fé, o demônio saiu da vida dela. Você é igreja e tem autoridade dada por Jesus para expulsar demônios, para pisar. Eu visitei uma casa lá na Paraíba, não no sertão, em João Pessoa. E a casa, aqueles irmãos crentes tinham um problema com barulho, com um monte de coisa, e nós ungimos a casa, oramos, e aí começou a ter paz naquele lugar. E a mãe dessa moça que me levou até a casa dela, ficou tão grata que queria que eu almoçasse lá todo domingo. Olha, pensa, Zé, um problema desse, oferecer almoço para Mariva todo domingo, eu ia, né? Não, irmãos, eu não ia todo domingo, mas num dos domingos que eu fui lá, que eu aceitei o convite dela, ela chorava de gratidão. E aí, depois do almoço, ela disse assim, leva ele lá atrás para ver nosso quintal, que tinha árvores frutíferas, tinha maracujá, às vezes ela mandava maracujá para mim. E aí eu fui, e quando eu estava indo, o pai indo na frente, depois a mãe, eu era o terceiro, ela parou e disse assim, não deixa ele entrar não. Eu falei, pronto, cachorro. Cachorro geralmente gosta de um gordinho estranho. Sou eu, estou frito. E aí eu vi que aquele homem virou o pei, matou um grande escorpião. E aí, na hora, o Espírito Santo falou para mim, eu lhes dei autoridade para pisar escorpiões e serpentes. E eu disse para aquele homem, que é um homem que teve um problema de saúde, coitado, ele não fala, não está falando. Eu disse assim, o senhor tem autoridade como sacerdote dessa casa para expulsar qualquer perturbação, qualquer ação do diabo. O senhor tem que dizer, eu não permito na minha casa isso, em nome de Jesus. Irmão, eu tenho um vídeo no meu canal intitulado Sai Diabo. Há pessoas que geram uma dependência com algumas igrejas, ficam lá, põe a mão na minha cabeça, expulsa o demônio, sai, tal. Irmão, é você, na autoridade do nome de Jesus, vai dizer, Satanás, sai da minha vida. Eu não tenho aliança com você, eu não tenho papo com você, eu não vou cantar para você, eu não vou te dar pedra, você vai sumir da minha vida. Em nome de Jesus.
porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue para libertar, para curar, para transformar, mas há poder no nome de Jesus para expulsar demônios, para mandá-los embora da sua vida e da vida da sua família. Mas o que eu quero destacar no texto, irmãos, é justamente o final desse texto. Primeiro, a Bíblia diz que os homens se espantaram, porque encontraram esse homem sentado, vestido, em juízo perfeito. Isso significa muito, irmãos. Sentado. A gente senta para quê? Para descansar. Havia descanso na vida desse homem. Um homem que corria pelas montanhas, se cortavam com pedras, um homem que não parava, um homem que atormentava ele e a vida de pessoas. A Bíblia diz que ele gritava. Pense, uma orla de uma praia e um despenhadeiro, e um homem lá em cima gritando, gritando desesperadamente. A sua dor, a sua angústia, a sua prisão fazia com que ele gritasse, se cortasse. Há muitas pessoas hoje que se mutilam, e o pessoal deu um nome bacana, síndrome de borderline, com todo respeito ao diagnóstico, mas muitas vezes essa pessoa está passando por opressão espiritual. Mas agora esse homem está sentado, descansando. O texto diz também que ele está vestido, andava nu, não tinha vergonha, talvez molestasse pessoas, mulheres naquele lugar. Agora ele está vestido, a moral voltou, a decência voltou à vida daquele homem. E terceiro ponto, ele estava em juízo perfeito. Um homem que era um monstro, um homem que era o terror daquele lugar, ele agora assentado, vestido em juízo perfeito. Eu fico imaginando, né, o camarada sujo, cabelo desgrenhado, roupa suja, cheirando mal, e aí você dá banho nele, você cuida dele, faz a barba dele. Aliás, precisamos de gente lá na Cristolândia para fazer barba, homens, dos meninos, ajudar. Esse moço agora está transformado por Deus. E aí, o interessante é que ele quer que Jesus deixe ele ir com ele. Ele queria ir com Jesus. Ele diz o seguinte: Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. É preciso voltar para casa. Há pessoas que me ouvem que precisam voltar para sua esposa. Você precisa voltar para os seus filhos. Você precisa voltar para a sua igreja. Tenho ouvido em algumas histórias com alguns irmãos que deixaram a casa por causa do pecado, por causa de uma mulher, possivelmente endemoniada, das tais que não vão se contorcer nem entortar a boca, mas que são sensuais pelo espírito maligno e que tiraram homens de casa e eles consentiram em ir com elas. É tempo de você voltar para a sua casa e se arrepender em nome de Jesus. Homens que precisam voltar para os seus filhos, voltar para a sua igreja, precisam voltar. Jesus diz: volta para a tua casa e conta tudo o quanto Deus fez a teu favor. Irmãos, essa expressão profunda do Salmo 40. O Salmo 40 diz: eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lodaçal tremendo, de um tremendal de lama, pecado. Colocou os meus pés sobre a rocha é Jesus, a pedra desprezada pelos homens. Essa pedra é a base da sua vida. Sem Jesus você está desequilibrado, desorientado, sem o seu juízo perfeito. Firmou os meus passos, discipulado,
colocou um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, testemunho. Muitos ouvirão e crerão naquilo que Deus fez na tua vida. Tem gente que diz para mim assim, pastor, mas o senhor fala para evangelizar, mas eu não sei pregar. Conta a tua história. Conta o que Deus fez na sua vida. Testemunha daquilo que Deus fez de transformação dentro de você. Na mudança do seu coração, na metanoia de Deus, na transformação de pensamentos e sentimentos que você tinha, que antes eram todos reprovados, todos contra Deus. Conta como o amor de Deus, meu irmão, operou na sua vida. Eu estou aqui por causa do amor de Deus. Quando eu olho alguém lá no Parolim, drogado, andando, buscando crack, eu penso assim, Senhor, eu não sou diferente dele. A tua graça me alcançou, o meu vício era outro, a sua prisão era outra, talvez menos aparente, mas há pessoas cativas, há pessoas prisioneiras, há pessoas atormentadas por Satanás, num grau talvez menor que esse homem. Esse homem é a última linha, o limite, ele extrapolou todos os limites na aliança e na comunhão com o diabo. Esse homem não tinha mais nada. Esse homem é aquele homem que o texto bíblico diz, não pisarás o fumo que fumega, nem a cana quebrada. Deus tem misericórdia do resto do que alguém se torna. E a palavra diz que onde abundou o pecado, pastor Paulo, superabundou a graça de Deus. Deus quer os piores, Ele ama aqueles que são piores. Ouvi alguém dizer, eu sou ruim demais. Eu falei, é você que Deus quer. Se é ruim demais, é você. É a você que Deus procura. Vejam, esse homem sai dali, obedece a Jesus. Irmãos, ele começa a pregar, não só em casa a testemunhar, mas a Bíblia diz que ele sai pelas cidades e começa a evangelizar aquela cidade. Você percebeu que Jesus não pregou naquele lugar? Nem deixaram, né? Dá para o senhor ir embora daqui? O senhor está atrapalhando o nosso negócio, que a gente cria porcos, isso é proibido pela lei judaica, mas a gente cria uns porquinhos aí, então, o senhor, dá para o senhor meter o pé? A gente ficou espantado aí com o negócio que o senhor fez, vai embora daqui. Do outro lado do lago, Jesus pregou, contou parábola, o povo se reuniu, queria ouvi-lo. Nessa cidade diz assim, ó, show, vai embora. Não, como é que é o nome do negócio? Escola Matador de Gigantes? Aqui não, vai fazer em outro lugar. Vai lá para o lado do rio que o senhor estava, do lago que o senhor estava, que aqui não, a gente não quer Jesus aqui. Deus trata o coração de uma cidade do mesmo jeito que Ele trata o coração de um homem. Há pessoas que rejeitam Jesus, que não creem em Jesus, porque, na verdade, nunca experimentaram Jesus. Uma moça me mandou uma mensagem um dia e disse assim, não, pastor, porque eu estou ouvindo os rabinos, e os rabinos estão me falando aqui no vídeo que Jesus não cumpriu todos os ditos para ser o Messias. Posso te mandar o vídeo? Eu falei, nem vou perder tempo, não manda não. Passou 6 meses, essa moça assim, pastor, eu vou te contar um negócio que você vai ficar escandalizada comigo. Eu falei, pode contar, minha irmã. Não, eu não sou mais crente, agora eu sou judia. Eu falei assim, irmã, não fico escandalizado, não. Aliás, eu não me escandalizo com mais nada. Mas eu vou lhe dizer uma coisa que vai te escandalizar. Você nunca foi de Jesus. Você nunca experimentou Jesus. Porque eu duvido, qualquer um aqui do auditório ou online, que chupe uma laranja e não sabe dizer se ela é doce ou azeda. Quem experienciou Jesus nunca mais vai mudar de ideia. Agora, se você veio para a igreja religiosamente, como um clube social, você não experimentou Jesus. Um autor, Eduardo, escreveu o seguinte, você não é um carro porque nasce numa garagem. Você não é um crente porque é filho de crente e nasceu na igreja. É preciso que você tenha uma experiência com Jesus. Jesus precisa entrar na sua vida. Você nem precisa vir aqui à frente e
dar sua profissão de fé ou aceitar Jesus, como a gente diz, eu nem gosto dessa palavra, quem aceita você é Jesus, você não aceita nada, você se rende a Ele, você se dobra diante dEle, você glorifica Ele, você reconhece que Ele é Deus. Um moço cheio de demônios, tinha 6.000 ou pelo menos 2.000 demônios, o número de porcos, ele se dobra e diz: Deus Altíssimo, Jesus, Filho do Altíssimo. Esse moço reconhece que Jesus é o Senhor, que Ele é Deus, e ele obedece às palavras de Jesus. Agora temos um homem transformado, que prega a palavra. E eu estou caminhando para o encerramento. Agora nós temos um homem. Esse homem é um homem que antes era possuído por demônios. Agora, esse moço é cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Antes, milhares de demônios. Agora, um só. Deus habita em mim. O Espírito Santo habita no meu coração. As palavras que agora eu falo são as palavras do Senhor, porque Ele fez o seu altar aqui dentro do coração. Nunca mais vou andar nu, nunca mais vou atirar pedras em pessoas, nunca mais eu vou xingar palavrões na rua, nunca mais eu vou perder o juízo. Agora eu posso descansar na presença daquele que me amou e que se deu por mim. Esse moço compreendeu isso. Irmãos, eu fico imaginando essa cena. Um povo que chega e se espanta. Ué, não era esse daí o gadareno? Que a gente acorrentava e ele quebrava? Não era esse aí que morava no cemitério? Ué, o que houve com ele? Ele está ali, ó, banho tomado, fez a barba. Olha, cabelo cortado. Puxa vida, alguém até conseguiu cortar o cabelo dele. Está com a roupa bacana, ó, tênis novo. O que houve com esse camarada? Jesus entrou naquela vida, onde havia trevas, e naquela vida, raiou a luz de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Ele é aquele que redime dos pecados. Ele é aquele que o Salmo 103 diz, lembra que somos pó. Irmão, você não é nada. Você não é melhor do que o pessoal que perambula pelo Parolim. Apenas a graça de Deus já te alcançou. Uma vez fui ouvir um pastor americano lá no Rio de Janeiro, e ele, dando testemunho, ele disse assim: eu com o meu terno e o meu carrão, parei para pregar num hotel, e quando eu estava entrando, tinha um mendigo sujo, caído, bêbado, e eu olhei e eu falei comigo mesmo: graças a Deus não sou como ele. Quando eu entrei no elevador, o Espírito Santo me levou às lágrimas e disse assim: a única diferença sua para aquele homem é que a minha graça já alcançou a sua vida. Tem pregadores lá, tem missionários lá, pastor Paulo, tem pregadores, tem intercessores, tem levitas, que ainda não sabem que Deus quer transformar. A Cristolândia no Brasil tem feito um trabalho maravilhoso, meus irmãos. Orem por esse trabalho. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba. Deus tem usado povo que transforma, um povo que ninguém quer nem perto de si. Lá no Rio de Janeiro, tem uma avenida lá, chamada Avenida Brasil, a gente chama de Avenida Ziquezira. De vez em quando dá um BO naquele negócio lá. E aí um cachorrinho, né? Pessoal progressista agora, tadinho, o cachorrinho foi para a pista. Chamaram o bombeiro, marinha, aeronáutica, pararam o trânsito para socorrer o cachorrinho. Coisa linda, eu me emociono com isso. Mas na semana seguinte, o governo, a polícia, foi lá dar uma incerta e acabar com a Cracolândia que estava se formando na Avenida Brasil. Os cracudos, como assim são chamados, que são seres humanos, saíram correndo pela pista.
Ninguém veio parar o trânsito. Um deles foi atropelado e morreu. E aí o Frei Beto, que eu nem gosto muito, é o cara de esquerda, mas ele falou uma coisa muito séria. Ele disse assim: o governo brasileiro precisa aprender com a Igreja Batista a como lidar com pessoas na Cracolândia. Não é repressão, paulada, não vai adiantar. Você vai espalhar e eles vão para outros lugares. Isso está acontecendo aqui em Curitiba. Conversei com alguém ontem ligado à Secretaria de Segurança e me falou isso. Olha o centro da nossa cidade como é que está. A gente vai pegar e botar no carro e levar para longe, como alguém já pode ter feito? De jeito nenhum. A palavra de Deus vai mudar essas pessoas e elas vão voltar para casa transformadas, vai mudar a tua casa também. Em nome de Jesus, você que está me ouvindo, bem certo que você não tem tantos demônios na sua vida, mas talvez desorientado, talvez pela carne, talvez por decisões erradas, você está longe da sua casa. E hoje de manhã eu quero te dizer, volta para a tua casa, em nome de Jesus. Volta para a tua casa. Fui pregar um dia numa igreja, e falei várias vezes isso: volta para a tua casa, volta para a tua casa, você precisa voltar para casa, Deus mandou você voltar para casa. Quando eu acabei, estava saindo daquela igreja, e aí um irmão falou assim: pastor, vem aqui, abriu a porta do táxi, e eu estava a pé aquele dia. Falei: ué, você vai me levar? A igreja que mandou, ele falou: não, eu quero levar o senhor em casa. Onde o senhor? Eu vou levar o senhor para jantar e eu vou levar o senhor para casa. Falei: mas por quê? Ele falou assim: então vem aqui. Ele me levou atrás, abriu a mala do carro. Irmão, estava cheio de mala. Eu falei: o que são essas malas? Ele falou assim: eu decidi sair de casa hoje, eu não aguento mais a minha mulher, a minha sogra, o meu cachorro, os meus filhos, não aguento mais ninguém. E eu disse: eu vou sair de casa. Mas como eu sou crente, eu falei assim: Deus, se não é para eu sair de casa, eu vou para a igreja antes, e o Senhor vai ter que usar alguém para dizer para mim: não saia de casa, volte para a sua casa. E o Senhor veio aqui fazer isso, então eu vou levar o Senhor para casa. Aí eu fui abençoado, né? Jantei, fui para cá de táxi, um carrão, uma bênção, porque aquele moço entendeu que Deus não quer você fora de casa. Talvez você esteja dentro da sua casa, mas está fora de casa. Talvez o seu coração está lá fora. Talvez o seu coração esteja na sua amante. Talvez o seu coração esteja no seu trabalho, que é a única coisa que você pensa. Talvez o seu coração esteja no ressentimento, na mágoa. Hoje é dia de você voltar para casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volte para casa. Volta hoje. Volta mudado. Volta transformado. Volta liberto. Volta curado. Volta com o Espírito de Deus dentro de você. É Ele que te redime de culpa e pecado. É Ele que transforma a sua vida. Não há desesperança quando cremos em Jesus. Pode ser o último estágio da vida de um homem. Se Jesus está lá, a vida ainda. Aquele homem estava morto espiritualmente, mas fisicamente ele ainda estava vivo. E ele recebe agora a libertação de Jesus. Deixa eu ir contigo. Não. Volta para a tua casa, volta para os seus e conta tudo aquilo que Deus fez. Que Deus fez na sua vida, meu irmão. Volta para a tua casa, em nome de Jesus. Busca o Senhor. Deixa o Espírito Santo moldar a tua existência. Alguém que vai parar no crack, alguém que vai parar numa boca de fumo, alguém que vai parar na sarjeta, alguém que vai parar num bar caído na beira do bar, é porque o Espírito Santo ainda não habita o seu coração. Quando o Espírito Santo habitar a sua vida, Ele fará, como diz a Bíblia, um novo e excelente caminho. Enquanto cantamos, você que acha que tem que voltar para casa, eu não estou dizendo que você está endemoniado, não. Glória a Deus que você não está, senão você não estava aqui. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, faça isso. Levante o seu lugar, sem medo. Você vai estar dizendo para Deus: Senhor, eu estou voltando para casa. Por algum motivo, eu preciso voltar para casa. E eu preciso testemunhar à minha família aquilo que o Senhor fez na minha vida. Se você crê nessa palavra,
Faça isso agora, em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui essa manhã. E Ele quer habitar o seu coração. Também você que assiste online. Talvez você esteja preso a algum vício, a algo que você não consegue dominar, mas que você sente que já te dominou. O Espírito de Deus, a liberdade. Do Espírito de Deus, a luz. Do Espírito de Deus, a calmaria. Como um homem que dominou a tempestade do mar teria medo da tempestade do coração de um homem. Ele é Deus. Ele transforma a natureza, mas também transforma a sua vida. Ele diz aos mares que se calem, eles se calam. Mas Ele diz aos demônios que parem de atormentar a nossa vida. E eles têm que parar, porque Ele é Jesus. Nós não precisamos fazer nada com relação aos demônios, exceto crer que o nome de Jesus é poderoso para libertar minha vida, minha casa, meu bairro, minha cidade. Eu creio que o Senhor Jesus vai libertar o Parolim. Eu tenho passado lá e eu tenho olhado para cada vida daquela apontada e dito: Senhor Jesus, liberta. Lembro do Arley Mafra, quem já ouviu o testemunho dele, 6 anos como mendigo sujo na rua, usuário de todo tipo de droga. Um dia, um carro para, o vidro abre e a filha dele diz: papai, volta para casa. É tempo de voltar para casa, meu irmão, e contar para os seus aquilo que Jesus fez. Amém. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Aquele gadareno, ele estava sendo destruído fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Longe da sua casa, desprezado pela sociedade. Mas o inimigo, ele tem várias formas de destruir as nossas vidas. E a gente precisa ter um entendimento. Muitas vezes tem muitas pessoas hoje que estão sendo destruídas emocionalmente, fisicamente, por uma ação espiritual. Jesus se preocupou com aquele homem. Jesus foi até aquele lugar só para encontrar com aquele homem e transformar a vida dele. Eu quero te dizer que Jesus se preocupa com a tua causa, com a tua vida. Você pode estar passando hoje por qualquer que seja o teu problema. Eu quero te dizer que Jesus, Ele está contando as tuas lágrimas, Ele está ouvindo o teu clamor, as tuas orações. Ele sabe o que você está passando. E Ele vai chegar um momento que Ele vai ao teu encontro. E Ele vai dizer para você: filha, filho, o que você quer que eu te faça? E Ele vai fazer um milagre na tua vida. Ele vai fazer um milagre na tua família. Ele vai fazer um milagre grandioso. Pai, eu quero colocar a vida dos teus filhos diante do teu altar. Senhor, tu sabe o que cada um aqui está passando. Tu sabe como está o coração de cada um. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar pela vida dos teus filhos, pedir a tua bênção de cura, de transformação, de libertação. Senhor Deus e Pai, de renovo. Senhor Deus e Pai, que o Senhor tire a tristeza, que o Senhor tire o cansaço, que o Senhor tire, Senhor Deus e Pai, toda ação contrária que vem perturbar a mente dos teus filhos, que vem destruir, Senhor Deus e Pai, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Aqueles que precisam voltar para Ti, Senhor, aqueles que precisam se encontrar contigo, para ouvir a Tua voz, para ver a Tua direção sobre a sua vida.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha ao encontro de cada um deles, em nome de Jesus. Que hoje seja uma manhã de transformação de vidas, de famílias. Senhor, o Senhor transformou aquele homem em um grande missionário, Senhor Deus e Pai, evangelista, Senhor Deus e Pai, naquela terra. Pai, em nome de Jesus, transforma teus filhos, restaura a vida dos teus filhos, aqueles que estão em casa nos assistindo também, que sejam impactados pelo poder da tua palavra, curados, libertos e transformados no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Agora você faz assim com a tua mão, que o amor de Deus, que a unção e a graça do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, que o Senhor derrame sobre você a unção que você precisa para te curar, para te libertar, para abrir portas sobre a tua vida, para renovar você, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê uma semana, um mês abençoado, em nome de Jesus Cristo. Que você seja visitado pelo poder de Deus sobre você, em nome de Jesus. Que você possa ir em paz, guardado pelo poder e pela potente mão de Deus sobre a tua vida. E eu te declaro um dia, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Você que está em casa, em nome de Jesus, receba. Vão na paz, que Deus abençoe. À noite estaremos aqui para o grande culto. Deus abençoe. Santo.